Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição especial do Lábio nas Nuvens. Eu sou Igor Moraes, sou aqui da RNP. Acho que a gente já se conhece, grande parte aqui dos participantes. Deixa eu ver aqui quem está presente. Vamos lá. Eliane, tudo bem? Boa tarde. Abrantes, do CAED. Amadeu, a Ana, o André. Cleiton, Eduardo Brito, obrigado, Eduardo. Fausto, Felipe Nascimento. Olha, só gente boa, hein? Fran, o John, Lucas Ornella, Lucas Bondan, Luiz Coelho. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Marcelino, Oscar, Paula, Terezinha, Rafael, Terezinha, Valma, muito obrigado, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. É muito bom contar com vocês aqui. A gente sabe que nosso tempo é escasso, então agradeço muito a gentileza de vocês e a participação de vocês agora à tarde. Sinal que estamos fazendo tem algum valor para vocês. Isso aqui é o mais importante. E para quem está participando aqui a primeira vez, o que é o Lab nas Nuvens, né? De onde surgiu o Lab nas Nuvens? O Lab nas Nuvens ele é um produto nosso aqui do Nas Nuvens e da RNP. É um laboratório de soluções que nasceu para facilitar a experimentação e validação aqui de potenciais novos produtos e serviços orientados às necessidades das instituições de pesquisa e que pode, se fizer sentido para a comunidade, se vocês entenderem que é importante, pode fazer parte do nosso catálogo lá no Nas Nuvens. E o Nas Nuvens, que é o primeiro catálogo de serviços 100% dedicado para o setor de ensino e pesquisa, né? Então, convido vocês aqui para acessarem lá o portal www.nasnuvens.rnp.br. E se você tem aí alguma solução também que tenha interesse em ver no nosso catálogo e que é de interesse de toda a comunidade de ensino e pesquisa, acesse lá o nosso site, tem uma aba chamada Seja Parceiro. Preencha lá o formulário e vamos conversar para possibilidades. E hoje vamos começar a dar foco agora na nossa sessão de hoje. Que tal falarmos sobre técnicas de processamento de linguagem natural combinada com o Learning Analytics? Isso tudo na hora de corrigir provas, avaliações dos alunos, oferecer feedbacks e muito mais. Essa proposta é a proposta do Tutoria, que é uma plataforma que aprende com os professores e aplica inteligência artificial para auxiliar professores a corrigir avaliações. Então, gera relatórios completos, apontando principais erros e garantindo feedback rápido e completo por parte do professor. Então, se você é professor, aí já tem bastante valor para essa solução. A inteligência artificial ela é 100% voltada para o alto desempenho dos professores e a evolução contínua acontece de acordo com dia a dia aprendizado por parte dos alunos. E para a gente começar a falar disso tudo, para começar a debruçar sobre essa solução e contar toda essa história, toda essa jornada, eu convido aqui o professor Rafael Melo, que é doutor em ciência da computação, com interesses em pesquisas de abrangência de Learning Analytics, tecnologia educacional, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e do César School, e também é um dos coordenadores do Laboratório de Inteligência Artificial, onde desenvolve várias tecnologias relacionadas a Learning Analytics. Tudo bom, professor Rafael? Como vai? Olá, Boa Igor. tarde. Boa tarde. Obrigado aí pela introdução. Nada. Acho que vamos ter um papo legal hoje. Isso, com certeza. A solução tutoria que veio de um dos programas de GTs avançados aqui da RNP, da Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. E para falar um pouquinho também sobre o programa de GT, como isso tudo acontece, como esse processo todo de construção colaborativa acontece, gostaria de convidar aqui o Cleiton Silva, que é um dos coordenadores aqui da equipe de pesquisa e desenvolvimento da RNP. Tudo bom, Cleiton? Boa tarde. Alô, Igor, boa tarde. Só a internet travou um pouco, né?
Alô, Igor, Rainha? consegue me ouvir? Eu estou te escutando bem. Você me escuta Ah, bem? tá, não, sim, sim, é que sua internet deu uma travada um pouco, mas foi Ah, você aí. desculpa. Não, tudo bem. Bom que você estava passando uma palavra para mim, então boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Posso fazer a Bom, pressão, Igor? por favor, Cleiton. Ok, então, vou compartilhar minha tela, só para saber se vocês estão vendo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo bem. Então tá, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Cleiton, como o Igor apresentou, né? Eu sou da diretoria de pesquisa e desenvolvimento, da gerência de gestão de pesquisa e desenvolvimento da RNP. Eu vou falar rapidinho com vocês, só para explicar o contexto, né, do projeto do GT Feedback Bot, que fez a solução tutoria. Então, falar sobre o programa de P&D e serviços avançados. E então, o nosso programa de P&D é o primeiro programa de P&D da RNP. E há mais de 18 anos que a RNP faz esses programas chamados GTs, né, grupos de trabalho, junto com a academia. Então foi lançado em 2002 e tem o objetivo de contratar projetos de inovação para desenvolver novos produtos e serviços para serem oferecidos aos clientes da RNP. É um modelo colaborativo, através da seleção dos projetos, né, através desses GTs, que é realizado através de chamadas públicas. Então a gente abre uma chamada pública para a comunidade é convidada, né, os pesquisadores olham os temas e submetem ideias, né, geralmente nas áreas de sistemas distribuídos, segurança, sistema de informação. Então, esses projetos são desenvolvidos por grupos de pesquisa nacionais nas áreas de TICs e nós aqui da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento, né, da Gerência de Gestão de P&D, a gente faz acompanhamento das entregas das atividades, através de um coordenador, nesse caso do projeto do Tutoria, eu que sou o coordenador desse projeto. Alguns anos atrás, a gente fez um novo programa de P&D, a gente modelou esse novo programa de P&D, que tem como objetivo aproximar os grupos de pesquisa e startups, para que possa gerar mais valor do projeto, poder, é, perdão, poder desenvolver o negócio, né, do projeto. Então a gente fez aqui uma aproximação entre grupos de pesquisa e startup, que essa aproximação pode ser através de parceria com startups existentes ou criação de novas startups dentro do grupo de pesquisa que está desenvolvendo o projeto. Então, a gente tem hoje um coordenador geral, né, do grupo, que é o coordenador acadêmico, no caso aqui do tutoria é o professor Rafael Melo, que vai fazer a prestação. E a gente tem aqui as equipes que são divididas em dois pedaços, que é o pessoal que faz o desenvolvimento do negócio e o pessoal que faz o desenvolvimento do produto, que são os assistentes de inovação e assistentes de desenvolvimento. Então, hoje os projetos são divididos dessa forma. E a gente tem conseguido gerar valor mais rápido através desse novo modelo, né? E a ideia é estimular que esses grupos de pesquisa se desenvolvam em conjunto com startups, criando as condições para o contexto empreendedor. Então, a gente desenvolve e valida um MVP, né, um mínimo produto viável, que vai através de dois eixos de forma conjunta coordenada, né, que é o eixo de negócio e o eixo de produto. Então, a ideia é agregar apoio aos empreendedores através de parcerias com agentes da Costuma Inovação para o desenvolvimento de capacidade empreendedora e a gente faz uma mentoria. A gente tem um processo de mentoria no primeiro ano, né, do projeto. Os projetos têm duas fases. A gente chama de fase 1 e fase 2. E essa primeira fase tem a duração de um ano. E se o projeto for aprovado para continuar, através de um comitê que faz a avaliação, ele vai para o segundo ano. E nesses 2 anos, a gente tem processos de mentoria, de descoberta de cliente, de tracionamento da solução. Então, a ideia é possibilitar essa oferta de valor mais rápida na parceria com as startups, para que esses novos produtos possam chegar às lojas virtual da RNP, que é o nas nuvens, né? E aqui a gente tem essa fase, né, que é modelada, que é essa fase 1 que eu disse, que é o desenvolvimento do produto mínimo viável, que nessa primeira fase a gente gerar esse produto que executa, que a gente pode mostrar para as pessoas, né? E na fase 2 é evoluir esse produto mínimo viável, tornando ele melhor, né, conforme a gente vai tendo interação com os usuários,
e ofertar esse produto na loja virtual da RNP, que é o Nas Nuvens, que é essa etapa que a gente está hoje aqui. A gente fez essa evolução do MVP e a gente hoje, junto com vocês, a gente está mostrando essa solução para ofertar na loja virtual da RNP. E é isso. Igor, a palavra está contigo de novo. Obrigado, Cleiton. E convido a todos aqui a ficarem de olho lá no site da RNP para as próximas chamadas, para os próximos editais. Muito bacana. Obrigadão, Cleiton. Rafael, contigo. Oi, Igor. Deixa eu Obrigado. passar aqui. Opa, faltou minha parte aqui, né? Passar para você a apresentação. Pronto, agora você tem aí o poder de compartilhar. Obrigado. Gente, boa tarde. Deixa eu logo explicar aqui. Se eu ficar olhando de um lado para o outro, é porque eu tô com as duas telas de tentar fazer uma apresentação um pouco mais interativa hoje, certo? Então, não se preocupem não aí, que eu tô aqui só olhando por dois lados. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Apareceu para vocês? Sim, apareceu aqui. Rafael. Certo, gente. Então, boa tarde a todos. Como já foi apresentado aí por Igor, meu nome é Rafael, eu sou professor da UFRPE, do SESI School, e hoje eu vou apresentar para vocês a plataforma Tutoria, certo? E aí, para começar, quero trazer um pouquinho de onde veio, né, a ideia da plataforma. Então, inicialmente, quando a gente começou esse processo que Cleiton acabou de apresentar, o nosso grande objetivo era responder essa pergunta, né? Então, como melhorar o feedback que o professor dá aos alunos, de forma que esse feedback tenha qualidade, que ele seja personalizado e que ele seja escalável, né? Então, ele tem que ter qualidade para o aluno entender o que fazer, ser personalizado para ser individual para cada aluno e ser escalável que o professor consiga enviar para vários alunos ao mesmo tempo, sem perder qualidade e a individualidade. E aí nós fomos conversar, né, professores e alunos, porque eles eram os principais envolvidos aí nesse processo que nós queríamos trabalhar. E o que a gente conversou com várias pessoas, aqui tem alguns trechos, né? Então, se você pegar aqui esses trechos na esquerda, receber apenas uma nota não é correção, é só um gabarito. Isso é uma percepção de um aluno, né? A mesma coisa aqui embaixo, na esquerda, um aluno falando, né? Ser avaliado com feedback é bem melhor, porque a gente consegue ver o que errou e melhorar no futuro. Por outro lado, quando a gente foi conversar com o professor, eles falaram, a gente até gosta, né? Gostaria de passar o feedback. Contudo, é muito trabalhoso entregar feedback a todos, né? Ainda mais quando a turma é grande. E é outro comentário de um professor, né, que não dá para corrigir 120 provas, por exemplo, tentando contextualizar todas as respostas e passar feedback individualizado. E aí o que foi que a gente percebeu? O feedback é importante no processo, por isso tudo, porém, o professor não consegue nem chegar lá, porque ele tem um trabalho imenso na correção da atividade. E aí a gente decidiu dar um passo atrás e focar em vamos ajudar o professor a corrigir a atividade e, por consequência, ele vai melhorar o feedback. E aí, o primeiro passo que nós demos, aí, a partir dessa nova cara assim, para o nosso sistema, foi vamos procurar sistemas similares, né? Então, nós procuramos aí, tem alguns exemplos de sistemas que são os mais próximos da gente, né? Sistemas aqui do Brasil, sistemas de fora, Austrália, Estados Unidos. Todos eles, de alguma forma, tentam ajudar o professor a corrigir atividades ou enviar feedback. Porém, eles focam principalmente em feedback e correção automatizado 100%. O que isso quer dizer? Imagine, vou dar um exemplo mais simples, né? Você tem um código lá que você fez um projeto prático numa disciplina de computação, você escreve um código e aí o sistema tem um conjunto de testes que ele vai avaliar aquele código e ele vai retornar se aquele código está certo ou não a partir do conjunto de testes.
Ou então, numa questão de múltipla escolha, né, o professor pode marcar a questão que está correta e escrever algum comentário, né? Até as próprias ferramentas Moodle, o Google Classroom já tem essa opção para o professor colocar isso na própria... Quando ele constrói o questionário, ele já pode incluir isso. E aí a gente achou um gap importante, que é análise de questões abertas, análise de questões de produção textual, e principalmente, o nosso objetivo não é fazer isso 100% automático. Nosso objetivo era dar ferramentas aos professores para que eles pudessem conseguir fazer o que eles fazem bem, que é estar ali por dentro do conteúdo, corrigindo as atividades, mas de uma forma que dê qualidade, seja personalizável e escalável. Então, a partir disso, nós criamos o conceito da plataforma Tutoria, né, que é uma plataforma para auxiliar o professor na correção de atividade, e a partir da correção que a gente fez, a gente já vai direcionar em relação às devolutivas, que são o feedback. Então, a gente deu um passo atrás para ajudar na correção, mas ao mesmo tempo conectando com o feedback, que era uma lacuna, né? E aí, para isso, a gente utiliza uma série de coisas, que eu vou falar daqui a pouco, mas para não ficar aqui falando sobre a plataforma, ao invés disso eu vou dar... por favor, gente, me ajudem aí no tempo, se eu estiver passando, certo? Mas ao invés disso, eu vou abrir aqui a plataforma para vocês e vou mostrar um pouquinho de como ela funciona. Certo? Fica à Vocês estão vendo aí vontade, a Rafael, com o plataforma? tempo. Fica à Vocês vontade estão com o vendo a tempo. plataforma? Sim? Sim, sim. Pronto. Então aqui a gente entra na plataforma, vou aqui fazer um cadastro, né? Fazer aqui cadastro novamente. Então, o usuário cria conta. Opa. O usuário já existe. Então, deixa eu colocar aqui um outro e-mail meu. No momento que você cria a conta, você vai ser direcionado para a plataforma. Eu vou falar um pouco mais detalhes dela mais para frente, mas atualmente nós estamos se conectando com o Google Classroom. Então, você clica ali para fazer a conexão com o Classroom. Ele pede para você autorizar a sua conexão. Autorizou, ele vai carregar todas as turmas, né, que o professor tem vinculado à conta do e-mail do Classroom, certo? Carregando as turmas. Aqui também está apenas um formulário, eu vou pular isso daqui, não vou responder, mas para a gente entender um pouco mais os usuários, certo? Eu vou abrir aqui, vocês podem ver que tem todas as minhas turmas aqui do Classroom. Eu vou abrir especificamente essa turma, né, que a gente fez já com alguns aspectos importantes para eu mostrar aqui hoje. A partir do momento que eu escolho a turma, ele vai carregar todas as atividades que tem na turma, certo? Vai trazer para a plataforma. Como essa turma é apenas para essa apresentação, é uma turma que só tem uma atividade de informática básica, e ela já está 58% corrigida, porque eu já fiz essa correção antes para vocês poderem ver algumas funcionalidades. Mas uma turma nova chegaria aqui todas as atividades e aqui estaria 0% corrigido, certo? Abrindo aqui a atividade. Sim, eu sempre gosto de falar, né? Todos esses nomes que estão aqui são membros da equipe, certo? De desenvolvimento. Então, a gente não tem nenhum aluno real aqui, não tem problema de privacidade. A gente fez aqui realmente uma turma teste para mostrar aqui. Abrindo aqui a plataforma, né? Quando você abre a atividade, vai apresentar as questões que tinha na minha atividade, né? Que no caso a gente tinha essas 3 questões, e vai apresentar os alunos que responderam essas questões, certo? Vou abrir aqui um aluno qualquer da questão 2. Então, a questão 2 era
o que são dispositivos de entrada e saída. E aí os alunos vão começar a responder. Eu não vou entrar em muitos detalhes da resposta para a gente não perder muito tempo. Mas qual é a ideia da ferramenta? O professor vai vir aqui, ele vai marcar pedaços da resposta, ele abre aqui, ele vai dizer se é um erro ou um acerto. Né? Então, vamos colocar aqui um acerto, vou botar acerto 1. Por favor, não olhe um texto, eu só quero demonstrar o funcionamento. Coloquei aqui acerto 1, né? Eu posso vir aqui embaixo e já escrever uma mensagem de feedback para esse acerto. Vou botar aqui, feedback, acerto 1. Certo? E aí essa tag vai ficar armazenada. Vamos botar aqui um erro qualquer também. Vou botar aqui o erro de outra cor. Vou botar erro 1. Salvando. Aqui eu tenho a tag dos acertos e tenho as do erro. Certo? Então, erro 1. Coloco a nota para esse aluno. Digamos que nessa questão ele tirou 10. E avanço para corrigir a do próximo aluno. Quando eu venho corrigir a do próximo aluno, o sistema começa a identificar potenciais similaridades e recomendar já acertos e erros que houveram na questão anterior. Então, veja que ele identificou que existe uma chance desse acerto ter sido repetido na próxima aluna, né, que é a professora Tassiana. O professor chega aqui e diz, isso de fato era um acerto, ele clica salvar. Se ele diz, se é de fato o acerto 1, ele salva. Se não for o acerto 1, que nesse caso não é, colocaria remover, certo? E aí o professor vai marcar aqui outra coisa, vamos colocar aqui, vai ser um acerto, vou colocar ele azul, vou colocar acerto, salvo aqui, feedback 2, coloco a nota de Tassiana e avanço. E aqui tem mais uma recomendação. À medida que o professor começa a criar mais tags com mais alunos, essa recomendação vai ficando mais acurada e o professor vai tender, a um certo momento, a apenas confirmar, certo? Confirmei aqui, é o acerto 1, beleza. Já aparece aqui a mensagem de feedback que eu dei anteriormente. Se tiver mais alguma alteração, eu marco. Inclusive, posso reaproveitar outras tags, né, que não foi recomendado automaticamente, e siga a minha correção. Deixa eu só voltar aqui, que eu esqueci de falar uma coisa. Vejam também que aqui nós estamos indicando que existe um possível plágio nessa questão, certo? Então, a questão respondida por esse aluno tem um potencial plágio com a resposta de um outro aluno, certo? E aí você faz a correção, vai avançando, certo? Eu posso tanto ir avançando e vai sugerindo o próximo aluno ali para eu corrigir, quanto eu voltar aqui para essa tela, escolher aqui um aluno ou uma questão. Você pode corrigir por questão ou por aluno também, né? Nesse caso aqui, eu quero corrigir as questões de um aluno sequencial e não vários alunos por questão. Então, veja aqui que esse aluno Vitor, ele só respondeu a primeira questão, Tassiana respondeu aqui 2, e assim por diante. Ao finalizar a minha correção, eu venho escrever aqui um modelo de devolutiva, certo? Então, eu vou criar, ao invés de ter que criar um feedback para cada aluno, eu vou criar um modelo de feedback genérico e esse modelo vai ser generalizado para todos os alunos. Nesse caso aqui, por exemplo, já tem aqui uma mensagem inicial, mas isso daqui eu posso mudar. Então, a mensagem seria, olá, ele vai puxar o nome do aluno, estou enviando o resultado da atividade. Posso botar aqui, que foi entregue em... A gente criou um sistema de tagueamento. Cadê aqui o meu arroba? E existem alguns atributos que vão ser especificados por aluno, certo? Então, por exemplo, data da entrega. Coloco aqui e vai ser uma coisa a mais que vai ser puxada para apresentar ao aluno. E aí o professor vê que nesse trecho aqui vai ser incluído o feedback relacionado à questão 1, que são as tags que o aluno recebeu do professor ao longo da correção. Certo? Você pode criar aqui novos blocos de texto. Eu quero entre a questão 1 e a questão 2
eu quero botar aqui um bloco de texto, certo? Então, vou colocar aqui abaixo o feedback da questão 2. E assim por diante. O professor criou esse modelo, salva o modelo. Com o modelo, depois de salvar o modelo, o sistema automaticamente vai gerar uma devolutiva para cada aluno, certo? Como eu não corrigi todas as questões, aqui vão ter algumas devolutivas que vão estar em branco. Mas veja, o aluno Gabriel, certo? Ele essa atividade não tinha prazo para entrega, por isso que ficou aqui sem prazo, né? Você define o prazo da entrega lá no Google Classroom, no caso. A nota de Gabriel foi 30. Aqui eu tinha feito uma atividade de 0 a 100, né? Ficou 30, ficou estranho porque eu não corrigi todas as atividades, mais uma vez. E aí viria aqui os feedbacks relacionados ao que Gabriel falou, certo? Como eu não corrigi nenhum de Gabriel, aqui não veio feedback. Deixa eu descer aqui, por exemplo, para Tassiana. Certo? Então, olá, Tassiana, foi entregue sem prazo, como eu disse, não tinha prazo nessa atividade. Sua nota foi 25. Aí tem qual foi a pergunta, né? E aqui a explicação, a resposta de Tassiana, e aqui os feedbacks em acertos e erros. E aí Tassiana vai ter acesso, certo? Aos feedbacks da questão que eu coloquei para ela. Posso tanto editar uma devolutiva individual, se eu quiser, não concordei com o que está aqui, o professor vai lá e edita, ou, né, o professor pode enviar feedback individualmente para um aluno, se quiser, ou enviar o feedback geral. E aí clica aqui, todo mundo que foi corrigido, ele recebe o feedback depois, certo? Então, basicamente, a ferramenta está funcionando dessa forma. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. E aí, mais uma vez, de onde eu parei, o nosso objetivo é dar esse poder ao professor de poder corrigir de forma mais sistematizada, reaproveitando o que ele já corrigiu, e conectar essas tags ao feedback, certo? Aqui tem o nosso conceito da ferramenta. Eu vou até passar mais rápido, já que vocês já viram ela funcionando, né? Então, quais são 3 pilares? A gente vai otimizar a correção do professor a partir dessas tags e criar relatórios de desempenho. Vou mostrar um pouco depois, isso ainda está em desenvolvimento. A ideia é que isso, gerando as devolutivas mais direcionadas para os alunos, aumente o aprendizado da turma. E o outro pilar é utilizar a nossa inteligência artificial para replicar essas correções, certo? Então, imagina uma turma que tem 100 alunos, vai chegar um determinado momento que o professor vai estar simplesmente confirmando ou rejeitando as tags. Ele não vai precisar mais escrever todo o conteúdo de feedback, analisar todas as tags, não. Confirma ou cancela, certo? Então, dá um poder muito grande ao professor. Né? Quais são, o que é que a gente quer atingir? Uma correção com poucos cliques, né? Isso que eu falei, só apenas confirmando ou rejeitando as tags. Utilizando inteligência artificial para dar esse suporte a essa correção. Nossa ferramenta tem a detecção de plágio. Eu acabei não mostrando, mas lá na ferramenta, quando você clica lá naquela exclamação que eu mostrei, ele vai relacionar quem são os alunos que estão com possível plágio. E o professor vai poder realmente checar se tem ou não e dar um ok lá ou não. E aí, no fim, a gente vai gerar um relatório com erros mais comuns da turma, para o professor poder identificar isso e guiar as próximas atividades da turma e tudo mais. Aqui está o esqueminha, né, que eu acabei de fazer com vocês na prática, mas basicamente, para cada questão, imagina que é o aluno 1, tem a questão 1, o aluno respondeu aqui esse texto, esse sombreado em cinza, é a resposta do aluno. O professor vai lá, ainda no aluno 1, marca as tags, que ele marcou uma tag amarela, uma tag verde, que pode ser tanto erro quanto acerto. Quando ele vai para o aluno 2, o sistema recomenda trechos que são similares e que podem se tornar tags, né? Então, aqui ele recomendou a tag verde e o professor adicionou a tag azul, certo? Que ainda não existia. E aqui o professor confirma ou não aquela tag que foi recomendada. Então, nesse caso aqui, ele confirmou. Então, esse é o ciclo, né, da correção utilizando tutoria.
Opa. E vejam que eu trago aqui o feedback. A mensagem de feedback está aqui, né? Feedback, mensagem de feedback para a tag verde. Quando o professor confirma, essa mensagem já veio para cá. Ele não vai precisar escrever novamente. Aqui está algumas telas do sistema, né? Eu coloquei aqui, mas eu já passei pelo sistema com vocês, então vocês já viram a tela de correção, onde o professor marca as tags, cria aqui o identificador, diz se é um erro, se é um acerto, coloca uma cor. O modelo de evolutiva, né? O professor faz um modelo, né? A gente já vai propor alguns modelos padrões na ferramenta, mas o professor pode criar o seu próprio modelo, ou individualmente para ele, ou por turma. Às vezes cada turma diferente, cada turma não, assim, cada disciplina diferente, o professor quer criar uma mensagem diferente. Né? O professor que fica livre aí, a gente vai ter alguns modelos, mas o professor está livre para atualizar da forma que ele achar adequado. Depois a devolutiva por aluno, né, como eu falei, a gente tem cada questão, os erros e os acertos. E aqui é só aquela informação sobre a questão de possível plágio, né, aqui da atividade de um determinado aluno, a gente emite esse alerta. Resumindo mais uma vez, eu vou reforçar muito isso, porque eu acho que é um conceito muito importante da nossa ferramenta. A gente quer dar suporte ao professor para fazer essa atividade de correção e envio do feedback de forma eficiente, com qualidade e personalizada, certo? Muitas outras ferramentas, eles fazem isso 100% automático. E por que a gente não faz 100% automático? Porque as nossas conversas com os alunos, eles disseram que eles não gostavam, que parecia que era um robô que estava mandando, ou então não entendia o contexto geral do que eles estavam escrevendo. Então, aqui a gente está tentando unir o que os alunos preferem com suprir a necessidade do professor, né, e conseguir atingir aí o objetivo final, que é melhorar o aprendizado do aluno. Nós fizemos um primeiro experimento, certo, com usuários reais. Foram 12 pessoas que participaram. Aqui está um exemplo de um, também. O professor Juan é um professor do departamento de computação, né? Ele autorizou aqui usar a imagem dele, por isso que a gente botou. Mas, basicamente, esses professores, esses 12 professores, eles utilizaram essa turma teste que eu mostrei a vocês também. Certo? Nós fizemos um teste chamado System Usability Scale, que diz que para ter uma boa usabilidade precisa ter 68 pontos, né? A nossa média geral foi 73. Lembrando sempre que é uma ferramenta que nós estamos fechando o MVP, né? Então nós estamos ainda interagindo muito com usuários, ainda tem muito a melhorar, mas nós já chegamos aí no nível que os usuários conseguiram fazer as correções, que eles elogiaram muito a ferramenta e, claro, sugeriram muitas coisas para melhorar. Também quero destacar aqui que nós recebemos no ano passado, né, a premiação do Congresso Brasileiro de Informática na Educação como a melhor ferramenta. Na época a gente concorreu a uma categoria de protótipo, né, nós estávamos no estágio ainda anterior ao que eu estou apresentando a vocês, mas nós alcançamos aí essa premiação concorrendo com quase 30 ferramentas diferentes. A nossa foi indicada como a melhor solução lá que participou desse concurso. Outros reconhecimentos, né? Ainda esse ano, a gente vai participar de competições similares, tanto no Congresso Brasileiro da Sociedade de Computação, né, CSBC, que acontece, eu acho que é no fim de junho, começo de julho, agora não fugiu da minha cabeça, mas agora é no meio do ano. E também tivemos a plataforma aceita, né, para participar de um evento interativo no AIED, que é a maior competição, maior conferência de inteligência artificial aplicada à educação do mundo. E esse evento interativo basicamente são ferramentas, são demos, né, mas que as pessoas podem chegar lá na hora e utilizar na prática, certo? Então não é um artigo científico. A gente também está desenvolvendo artigos para a nossa solução, mas assim, esses eventos especificamente, a gente está falando aqui, a gente não está falando de artigos científicos, a gente está falando de possibilidades para pessoas, inclusive do mundo todo, abrir a ferramenta e utilizar.
que é que a gente pensa aí de próximos passos? Né? Atualmente, a gente dá suporte ao Google Classroom, mas diante dos desenvolvimentos que nós estamos avançando, em junho nós já teremos suporte também ao Moodle, certo? Então nós vamos dar, a princípio, suporte a essas duas plataformas. Só para, não sei se ficou 100% claro como funciona, mas o foco da plataforma tutoria é a correção das atividades e o envio do feedback. A gente não tem como foco ser um novo ambiente de aprendizagem, né? Ambiente virtual de aprendizagem, que o Classroom e o Moodle são. Então, basicamente, a gente cria um conector entre esses ambientes e a nossa plataforma, a gente carrega as atividades, o professor corrige, escreve o feedback e a gente devolve a nota do aluno, a gente devolve aquele feedback para a plataforma e a gente envia também o feedback através do e-mail, né, que o aluno cadastrou na plataforma ou Moodle ou no Classroom. Então, o foco não é substituir uma plataforma que as instituições de vocês já estejam utilizando. Futuro, também queremos criar, como eu falei, né, algumas visualizações que ajudem os professores a entender os erros frequentes, o que é que está indo bem, o que é que está indo ruim. Né? Então, acho que ficou um pouco pequeno, mas o que importa é a ideia. Certo? Aqui são alguns relatórios de atividades referentes às atividades que os professores fizeram. Então, aqui um relatório mais geral. Aqui, não sei se dá para ver, mas aqui tem a seleção por questão, certo? Então, professor, aqui é um relatório geral da turma para todas as atividades. Aqui eu já quero um detalhe maior sobre as questões, quais são os maiores erros, os erros que mais acontecem, os acertos que mais acontecem. Isso pode ajudar o professor a guiar. Se tem muita gente errando um determinado aspecto, isso talvez signifique que eu preciso fazer um reforço desse aspecto. Então, já é um insight que o professor vai tirando disso também. Aqui nós temos um relatório de atividade ao longo do tempo. Né? Então, imagina aí, o professor faz uma atividade, gera um conjunto de erros, o professor vai lá, tenta resolver esses erros com mais assunto e depois faz outra atividade e a gente pode mapear isso, se os alunos estão melhorando ou não ao longo do tempo. Certo? Deixa eu aqui agora fazer mais uma mudança. Como eu estou de tempo? Eu acho que ainda tem um tempinho, né, gente? Igor, Cleiton. Tem sim, professor. Tá muito bom te ouvir. Já temos algumas perguntas aqui. Então, a Márcia, eu acho que o professor Rafael acabou de responder uma das suas perguntas, né? Então, Igor, deixa eu finalizar só com duas coisas. Claro, à vontade. Vocês estão conseguindo ver a tela de um vídeo agora? Sim. Esse é o nosso vídeo promocional. Por favor, me digam se vocês conseguem ouvir. A partir de pesquisas realizadas com estudantes e educadores, percebemos que a experiência de dar e receber devolutivas para avaliações de aprendizagem está longe de ser ideal. Muitas vezes, os alunos recebem apenas notas que não os ajudam a entender onde precisam melhorar e, assim, impulsionar sua aprendizagem. Tutoria é uma plataforma desenvolvida essencialmente para otimizar a correção das atividades avaliativas pelos professores, permitindo que eles forneçam feedback de qualidade em tempo razoável. Com tutoria, o professor pode facilmente marcar trechos das respostas dos alunos, com erros ou acertos, adicionando uma explicação para cada marcador. Os marcadores podem ser criados pelo professor e reutilizados. Tutoria aprende com as correções anteriores feitas pelo professor e detecta automaticamente erros ou acertos semelhantes nas respostas dos alunos. A plataforma também pode detectar semelhanças entre as respostas dos alunos, com um limite de similaridade configurável pelo professor. O educador é notificado da possibilidade de plágio e pode revisar cada caso. Quando a correção estiver concluída, o instrutor pode enviar feedback personalizado aos alunos, estruturados de acordo com modelos pré-definidos que incluem as explicações dos marcadores aplicadas às suas respostas individuais.
Dessa forma, tutoria ajuda os professores a fornecer feedback de qualidade e personalizado, e os alunos podem ser guiados por uma experiência de aprendizagem mais bem-sucedida. Tutoria. Correção além da nota. Era o vídeo e é isso. Então, eu finalizo aqui a minha apresentação para a gente ter tempo de conversar. Aqui está o QR Code para acessar a nossa hot page, né? Mas eu vou fazer assim, eu vou pegar o link, eu vou jogar no chat, porque aí eu consigo ver vocês enquanto a gente está fazendo essa parte de conversar. Certo? Muito obrigado, professor Rafael. Excelente apresentação. O chat já está aqui, ó, fervendo. Várias perguntas. O pessoal já está se inscrevendo para uso na plataforma aqui, então, bacana. Começaremos pelas perguntas da Márcia. Márcia, obrigado. Obrigado por interagir, obrigado por perguntar, sempre bom. A Márcia pergunta aqui. Descer mais um pouquinho, subiu aqui na hora que ficou. Eu acho que na parte, professor, que você estava experimentando a correção de uma das provas, a Márcia sugeriu aqui. Já não poderia deixar as palavras-chave de acertos e erros que o professor faz certa questão ocorrer para reforço ou acerto da detecção? Então, assim, eu acho que é deixar já as palavras acertos e erros, né, na parte da correção. E tem uma outra pergunta dela, já emendada aqui. Se a plataforma gera estatísticas de erros e acertos. Você até mostrou um pouquinho no finalzinho ali para a gente. Tá, isso, é. Sobre a primeira pergunta, eu acho que é muito boa e está aí como uma implementação futura que a gente pensa em fazer, que é o professor, além de fazer a questão, ele já dá modelo de resposta, ou então possíveis erros ou acertos, certo? Isso, a nossa implementação da recomendação funcionaria com isso. Porque a gente ainda não fez. A gente quer diminuir ao máximo o esforço inicial do professor para começar a utilizar a plataforma. Nem todo professor ele faz resposta modelo, mas todo professor precisa corrigir a questão do aluno. Então, a gente foi direto na atividade que o professor precisa fazer. Né? E sobre as estatísticas, é o que eu mostrei no fim. Né? Então, a gente está aí nesse roadmap de fazer ainda esse ano. Né? São dashboards que a gente já até criou os protótipos. O que falta é conectar em relação trazer os erros e acertos e alimentar esse dashboard. Mas, assim, ele já foi prototipado, as informações que a gente vai coletar já estão sendo coletadas. É realmente uma questão mais técnica de desenvolver. Maravilha, professor. Obrigado. Respondido, Márcia. Obrigado pelas perguntas. Uma pergunta aqui do Luiz Coelho. Para a detecção de plágio, quais as bases de conhecimento que são consultadas? Essa aí também é uma pergunta muito boa. A detecção que eu mostrei aí atualmente, a gente está fazendo entre as respostas dos alunos. Por quê? Porque existem sistemas que a gente está com plano de plugar, que fazem esse plágio externo, assim, que coleta de outras bases. Né? Então, a gente não reimplementou o que já existe. A gente vai simplesmente conectar isso de sistemas que fazem esse plágio. Porém, os sistemas não fazem a detecção interna dos alunos. Então, a gente implementou o plágio interno entre os alunos, está funcionando, e aí a gente vai plugar uma ferramenta externa que detecte plágio com a internet, né, em geral. Então, professor, deixa eu ver se a gente entendeu aqui. Então, hoje a plataforma ela possibilita o plágio entre alunos, né, dentro do contexto da prova, da instituição, enfim. Mas, por enquanto,
ainda não faz esse plágio externo, né, de materiais bibliográficos, Isso. de livros, artigos, buscas no Google, mas em breve vocês vão plugar alguma plataforma que já faça isso para poder ampliar esse escopo de... Exatamente. Né? detecção O de nosso plágio. foco, só para vocês terem a ideia de linha do tempo, né? Nosso foco atual é a gente fazer a conexão com o Moodle, né? Que a gente sabe que tem muitas instituições aqui no Brasil que utilizam o Moodle, e hoje a gente dá suporte apenas ao Classroom. Então, nosso foco está sendo dar suporte ao Moodle, depois trazer esses dashboards, incorporar plágio externo, e aí a gente está no roadmap aí. Maravilha. Seria até a próxima pergunta, que é a pergunta do Marcelino, que é do gerente de serviços aqui da RNP. Obrigado, Marcelino, que era sobre essa integração com o Moodle, né? Então, certamente, mês que vem, vocês já estarão com essa plataforma integrada ao Moodle. Isso. E até penso que o acesso, na verdade, assim, o acesso ao Moodle, quando o cara for acessar o Moodle, pensando numa instituição, né, ele vai fazer o login dele com a Café, por exemplo, e ele já vai ter acesso sem precisar de fazer um novo login, sem precisar fazer um login externo. Como é que está essa integração também com... Hoje a plataforma em si, o professor precisaria criar o login. Então, vamos lá, deixa eu organizar melhor. Os alunos vão estar no ambiente, certo? Seja o Moodle, o Classroom, os alunos se cadastram lá, o professor cria a atividade lá, funciona como hoje funciona. Atualmente, a nossa plataforma, ela precisa de um login à parte, e aí o professor vai dizer o e-mail que ele usa ou no Moodle ou no Classroom. Tá bom. Certo? Mas, quando a gente incorporar ela na plataforma nas nuvens, né, que é uma atividade que a gente vai fazer, a ideia é que esse login seja feito lá na plataforma nas nuvens, através do sistema que a plataforma estiver usando no momento. E aí seja uma coisa mais integrada. Entendi. Seria, no caso, se houver integração com o Moodle da RNP, o Moodle nas nuvens, seria um login de acesso direto. Único. Né? Isso. Beleza. Obrigado. Seguimos aqui com as perguntas. Viviane, obrigado, Viviane. Viviane parabeniza o professor pelo aplicativo. Gostaria de saber se as tags podem ser importadas de uma sala de aula virtual para outra. Pode, assim, normalmente a gente vinculou as tags a questões, certo? Porque se a gente deixar muito aberto, isso pode, a recomendação diminui o nível, certo? Imagina aí que você tem, vou falar aqui um exemplo aleatório, você tem uma disciplina, uma questão sobre história do Brasil, outra questão sobre história de Pernambuco. Se você deixa a tag universal, pode ser que, para independência do Brasil, independência, enfim, isso confunda o sistema. Então, a gente vincula tags a perguntas. A partir do momento que o professor reutiliza uma pergunta, automaticamente ele está reutilizando todas as tags que ele já usou para corrigir essa mesma pergunta anteriormente. Certo? Hoje o sistema funciona assim. Maravilha. Obrigado, professor. Viviane, acho que ela está offline aqui, acho que deve ter precisado sair. Mas, bom, deixou duas perguntas boas aqui, né? Perguntas de milhões. O plágio é detectado apenas entre as respostas dos alunos ou também base externa? Bom, essa aqui já foi, pergunta acabou semelhante. Henrique pergunta aqui. O Turnitin, por exemplo, não sei em que contexto exatamente, talvez seja no meio de alguma explicação que... Desculpa, foi quando ele... Da Boa base de tarde, dados? gente. Quando comentava sobre aplicações que fazem a checagem de plágio. Ah, sim, isso, exatamente. Essa É é nesse contexto. essa é a ferramenta que a universidade, a UFTM, disponibiliza para a gente. Então, queria saber se era algo nesse sentido. Exatamente. Existem várias ferramentas. A gente está fazendo um estudo de cobertura versus custo para a gente ver qual é o que faz mais sentido da gente trazer para a nossa plataforma.
Maravilha, Henrique, obrigado. Excelente pergunta. Viane. Luiz Coelho faz mais uma pergunta aqui. Parabéns pela apresentação e pelo resultado. Então, repassa aqui os parabéns, professor e equipe. Pensando em termos de apoiar os professores para o uso da ferramenta, quanto tempo um professor precisa investir para começar a ver benefícios no uso da ferramenta? Ótima pergunta, Luiz. Todo o conceito da nossa ferramenta é o professor vai continuar fazendo o que ele já faz. Então, lembre, imagine um professor que tem 50 alunos. Certo? Se o professor tem 5 alunos, não faz sentido usar uma ferramenta. Ele vai lá e corrige 5 questões. Mas se o professor tem 50 alunos, ele vai ter que corrigir as atividades dos 50 alunos. Certo? É uma coisa que ele já vai fazer. E aí, utilizar a nossa ferramenta vai acelerar essa correção. Certo? A grande sacada que a gente quer trazer é essa. O professor não vai fazer nada do que ele já não faz. Certo? Inclusive, se o professor diz, eu não quero passar feedback, quero só usar o esquema de correção por tags e tal, ele pode deixar em branco aquele espaço do feedback e seguir. Certo? Então, o conceito da ferramenta é esse, fazer o que os professores já fazem. Eu sei, claro, que existe, né, sempre que tem uma tecnologia nova que vai ser implantada, a pessoa precisa conhecer ali, explorar a tecnologia, né, e entender um pouco mais. A gente criou vários vídeos ilustrativos de como fazer. Então, cada passo que eu fiz ali naquela tela, eu fiz rápido, porque o tempo era curto, mas para cada passo daquilo tem um vídeo curto de 30 segundos, 40 segundos, explicando o que fazer e como fazer. E nesse experimento inicial que a gente fez, né, com 12 professores, foi um experimento em professores que nunca viram a ferramenta. A gente botou eles para corrigir uma atividade no intervalo de 1 hora. Era uma atividade pequena, com 6 questões apenas, mas era um intervalo de 1 hora apenas. E eles conseguiram usar. Certo? A gente está planejando um outro experimento. A ideia é ter 50 dessa vez, né, 50 professores, que eu inclusive convido a todos os participantes aqui, não só os professores, né, mas também quem não é professor, mas quer fazer um teste da ferramenta, estão convidados também a participar desse experimento que nós estamos organizando para o mês que vem. E a ideia é testar isso de novo, certo? Mas o conceito é esse, Luiz. A gente vai pedir ao professor para fazer exatamente o que ele já faz manualmente, só que dando uma ferramenta para ele ser mais eficiente. Maravilha. Aproveito aqui que você levantou a bola, professor. Faça o convite, reforço o convite aqui. O André Marisa acabou de colocar aqui também no nosso chat o link para o formulário. Né? A gente, vamos aproveitar aqui para contextualizar, essa é uma solução que ela é oriunda do GTs, então ela passa por um processo de avaliação, um processo criterioso de construção junto com a RNP. A gente está em fase de experimentação. Então, muito boas perguntas que estão chegando, né, professor Rafael, porque nos ajuda a orientar bastante, olhando no horizonte para frente, no roadmap do produto, de evolução da própria plataforma. E eu faço o convite aqui, estendo aqui o convite e reforço o convite para vocês utilizarem a plataforma. Por enquanto, ela está utilizando um modelo gratuito, disponibilizado gratuitamente para um experimento, para um piloto, para uma experiência, né, uma jornada de experiência aí junto dentro da instituição. E esses feedbacks são muito importantes. Então, são muito importantes aqui para nós, para a RNP, são muito importantes para o professor Rafael e toda a equipe que trabalha com ele. Então, essa solução, ela, obviamente, ela deve ser orientada pelos usuários, né, professor? Então, quanto mais feedbacks, quanto mais ideias, aí, quanto mais a gente identificar esses quebra-molas no meio do caminho, de ajuste de rotas, melhor ainda vai ficando a plataforma. Então, faço o convite aqui, reforço. Tem um linkzinho aqui do Forms que o André acabou de colocar aqui para a gente. Aqui, né? Assim, tá invertido, né? Aqui, né? Aqui. Aparece espelhado aqui para mim também. Então, está aqui no chat. Se inscreve lá. Já temos alguns inscritos aqui. Estou olhando aqui ao vivo. Isso, Henrique. Henrique perguntou aqui, né, se para participar do piloto é só preencher o Forms. Isso, Henrique. Preenche o Forms que a gente vai entrar em contato
e a gente vai fazer esse piloto maior. E é um piloto, é uma experimentação, até todos se sentirem confortáveis com o uso da plataforma, isso que é o mais importante. Você, além dos vídeos tutoriais que o professor Rafael disponibilizou na plataforma, também se coloca à disposição para ajudar as instituições que queiram usar. Então, a experimentação é justamente para isso, né? Para a gente poder extrapolar as possibilidades, trazer justamente esses pontos. Né? Igor, e assim, a gente tem alguns pilares, né, da ferramenta, eu já falei aqui alguns deles, mas eu também queria reforçar aqui uma coisa, que é a gente está trazendo a tecnologia, não é apenas pela tecnologia, a gente está trazendo a tecnologia para que esse processo de aprendizado seja melhorado. Né? Então, por exemplo, eu mesmo, como professor, né, sou professor também, muitas vezes quando pego uma turma com 60 alunos, 70 alunos, eu penso o tipo da questão que eu vou fazer. Então, o pensamento não é só, vou fazer, a melhor questão que eu poderia fazer é essa. Não, diante de todas as atividades e do que eu preciso fazer, qual a melhor questão que se adequa a esse contexto geral dos professores também. E, por exemplo, questão aberta, eu não faço uma atividade para uma turma de 70 pessoas que tem 10 questões abertas. Porque se torna 700 questões para corrigir. Com tutoria, né, já começa a abrir um pouco a cabeça do professor. Eu sei que é uma cultura que vai se enraizando a partir da utilização da plataforma. Então, começa a abrir o leque para o professor dizer, eu posso fazer 10 questões abertas para uma turma de 70, porque eu tenho uma tecnologia que me ajuda. Eu posso planejar as minhas questões vinculadas a uma devolutiva de feedback, porque eu tenho uma ferramenta que me ajuda. Então, só para deixar claro aí que nosso objetivo não é ter uma ferramenta a mais que o professor vai usar, porque eu sei que durante a pandemia todo mundo aí foi bombardeado com 1000 ferramentas. Nosso objetivo é tentar melhorar a aprendizagem do aluno, certo? Então, por isso que o que o Igor falou é fundamental aí, da gente experimentar com usuários, ter esse feedback, porque a gente foi lá na literatura científica, a gente foi lá nos alunos, a gente foi lá nos professores, a gente tem conversado, mas quando a gente começa a abrir esse leque de experimentação, a gente consegue ter mais feedback. O principal é isso. Se a gente, no final das contas, não estiver melhorando a aprendizagem, a ferramenta não serviu o seu propósito. Maravilha, ótimo, professor. Excelente, professor Rafael. Vamos, Henrique, respondido. Obrigado, Henrique, por participar do piloto. Viviane, a plataforma consegue analisar textos anexados na sala de aula virtual ou apenas as respostas digitadas no Forms? Atualmente, eu posso responder isso com propriedade em relação ao Classroom, né? Porque é a plataforma que a gente está conectando. Em relação ao Moodle, a gente está vendo a parte técnica disso. Mas em relação ao Classroom, seja anexado, seja respondido no Forms, seja respondido no próprio Classroom, que existe a possibilidade de você criar uma questão lá avulsa no Classroom, isso a gente consegue trazer. Agora, contanto que seja texto. Certo? Se você pedir para a pessoa anexar um código, se você pedir para a pessoa anexar uma apresentação no PowerPoint, tudo isso são coisas que a gente pretende, num futuro, trabalhar, mas hoje o nosso foco é texto. Então, se for uma produção textual, funciona. PDF ou doc, o PDF depende, essa resposta depende. Porque tem PDF que você consegue extrair o texto facilmente. Agora, se for um PDF de uma foto que o aluno tirou de alguma coisa e colocar lá, aí tem que ter um outro processo para extrair o texto. Então, nesse caso, não se enquadraria. Mas se for um arquivo que o próprio arquivo contém as informações do texto, a gente consegue processar. Maravilha. Ótimo. Mais algumas perguntas? Vamos lá. No PDF Doc, ok. Bom, pessoal, chegamos aqui no nosso horário.
É uma pena, né? Quando o papo tá bom, quando a conversa tá boa, o assunto passa rápido, nem parece que a gente passou uma hora aqui conversando. Bom, queria muito agradecer a presença aqui de cada um que esteve aqui com a gente agora, muito importante. As perguntas foram ótimas, perguntas provocativas, né? Isso é que é o mais importante, né, professor? A gente conseguir extrair ao máximo aqui de tudo que interessa aqui para o público. Grande parte do público que está aqui também são professores. Então, obrigado, professores, por estarem conosco aqui também, de verdade. Professor Rafael, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Parabéns, reforço aqui os parabéns que foram colocados aqui no chat. Reforço os parabéns pela solução. A solução é muito boa, tem muita sinergia com as necessidades de mercado, as necessidades das instituições, dos professores. Nosso tempo é preciosíssimo e com o melhor a gente consegue otimizá-lo e qualificá-lo, cada vez traz mais valor para a gente. Obrigado, deixo aqui aberto para você fazer as considerações finais. Não, só quero agradecer, né, agradecer aqui a oportunidade de ter apresentado nossa solução. Agradecimento especial também a toda a equipe da RNP que nos acompanha nesse processo, né, e sempre dando insights muito preciosos, né? Se não fosse isso, a gente com certeza não teria alcançado o que a gente já alcançou. E realmente me colocar à disposição, né? Preencham forms, que a gente vai pegar essa lista de contatos para entrar em contato com vocês. Acessem aí o nosso hot site também, saibam um pouco mais sobre a ferramenta, tem vídeos, se vocês quiserem apresentar aí a outros colegas. E dizer que eu estou ansioso para ter todos vocês utilizando nossa solução também. Então, espero que a gente consiga, daqui a pouco tempo, interagir mais e que todos consigam estar aí dentro da plataforma tutoria, melhorando a aprendizagem dos alunos. É isso, Igor. Obrigado, professor. Muito obrigado. Márcia, o Dino não está abrindo, vou ver isso para você já. Vejo que agora, André e a equipe, se puderem me ajudar aqui nessa parte do Dino, agradeço a gentileza de vocês. Bom, o Tutoria ele faz parte de um ciclo de apresentações que fizemos aqui do programa de P&D da RNP, de Serviços Avançados. Estamos aqui dentro do Lab nas Nuvens, que é esse espaço de experimentação. Então, todas as soluções que estão ali são soluções para experimentação nossa aqui de toda a equipe, então, de todos os participantes, né? Nós estamos experimentando também, mas todas elas estão abertas para vocês experimentarem na sua instituição. O importante é relembrar que estamos em caráter de evolução de todas essas soluções, então, toda vez que a gente for fazer uma solução com vocês, nesse caráter de experimentação, sempre nesse caráter de piloto, de forma gratuita, de forma que todos se sintam confortáveis e que, sim, nós conseguimos, a 4 mãos, conseguir evoluir todas as soluções e trazer os melhores benefícios para elas. Agradeço mais uma vez a presença de todos aqui, um agradecimento especial a toda a equipe do Nas Nuvens, que fez mais esse evento acontecer. Muito obrigado à equipe de diretoria de pesquisa, desenvolvimento e inovação da RNP, que com muito carinho e com muita dedicação trabalha para trazer essas soluções o mais próximo possível da realidade das instituições e trazendo o maior número de benefícios possível. Uma imensa satisfação tê-los aqui. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.